Bom, então fui convidado pelo pessoal da TIQP para falar alguma coisa sobre o movimento ambientalista aqui em Piraju, a história da organização ambiental TIQP. Então, procurar fazer um apanhado, né, de como chegamos até aqui. É importante destacar que Piraju tem uma relação centenária com o setor elétrico. Então, é uma cidade que conheceu desde, vamos dizer, da sua seu primeiro momento de desenvolvimento, já uma relação com um setor que praticamente tinha carta branca para fazer suas relações diretamente com a prefeitura. Não havia um governo que pudesse centralizar tudo isso, né? À medida que o tempo foi passando e os aparelhos hidrelétricos, as usinas hidrelétricas foram sendo construídas, a cidade foi tomando pé de como que se dava essa relação. Então, assim, para contextualizar um pouco, acho importante lembrar isso, né? Que Piraju tem uma relação antiga com o setor elétrico, já teve bonde, esse bonde não foi não teve uma permanência tranquila na cidade, né? Foi recheada de conflitos a história do bonde aqui de Piraju. Depois, as tentativas de construção da escada de peixe, por exemplo, né? Tem diversos relatos mostrando isso. Nos anos 40, por exemplo, a quantidade de peixes mortos. Tudo isso foi despertando um pouco desse imaginário mais combativo, vamos dizer, de pessoas da cidade, né? E que esse discurso ele perpassa gerações, não há como a gente negar isso, né? Quando a gente volta na história, a gente encontra pessoas que fizeram a defesa do meio ambiente de Piraju nos anos 40, nos anos 50. Claro que não com os mesmos instrumentos que a gente dispõe na atualidade. Então, acho importante destacar que existe um movimento ambientalista revigorado em Piraju a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, que também não é uma exclusividade de Piraju, isso tem uma relação direta com a crise ambiental, ecológica que se estabelece no mundo. Mas o interessante é que Piraju galga esses caminhos já desde cedo, né, fazendo uma interlocução assim, com movimentos internacionais, não diretamente, mas com mesmas ideias. E isso vai levar, nos anos 70, nos anos 80, a criação dos primeiros institutos ambientais da cidade, que, vamos dizer, acordavam junto com a própria comunidade. Então eram pessoas da própria comunidade, pessoas que tinham militância política, que tinham militância religiosa, que tinham militância na casa maçônica. Então era difícil um pouco separar isso, né? Eu acho que a partir de um dos pontos que nós tivemos aqui nos anos 90, que foi a tentativa de desvio do rio, isso trouxe uma consequência maior do ponto de vista jurídico, legislativo, né? Começou-se a perceber que haviam implicações na legislação que a cidade podia, de alguma forma, lançar mão disso. E isso está dentro ainda nos anos 90, o período de desregulamentação do setor, o período de nova formatação do setor elétrico, né? E a comunidade se sentiu muito, como é que eu vou dizer, glorificada por um movimento que levou quase 10 mil pessoas na beira do rio em duas etapas, né? Os movimentos culturais, a atitude ligada à igreja, a atitude ligada às escolas. Houve uma movimentação muito importante que isso não poderia ser perdido, né? Se a cidade estava em paz até perto do ano 2000, mais ou menos, uma nova tentativa de construir a usina movimentou novamente a comunidade. Só que dessa vez o âmbito desse ambientalismo, desse movimento ambientalista, se deu de maneira um pouco diferenciada. E acho que aqui eu posso ajudar a pensar as questões jurídicas que estavam por trás, que passaram a se colocar por trás. Não se faz mais necessariamente um ambientalismo de pressão, como havia nos anos 70, nos anos 80 em Piraju. Claro que eles se coligam, há uma descendência disso. Então a gente pode dizer que a organização ambiental TIQP, ela é fundada aqui em Piraju já com essa ideia moderna de um ambientalismo subpolítico, um ambientalismo informado, um ambientalismo jurídico, mas que traz em si toda a descendência desses combates, dessas lutas comunitárias que se deram nas ruas, né? Então não foi apenas um movimento silencioso. A grande diferença é que agir nos bastidores, conhecer as leis, trouxe resultados formidáveis para a comunidade, como, né, o impedimento naquele momento da construção de mais uma usina hidrelétrica em Piraju. Então eu gosto de destacar um momento, por exemplo, das reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica, que eram nesses locais que se faziam as articulações políticas mais expressivas. E durante o meu estudo eu acompanhei uma que ocorreu na cidade de Itapeva,
que para mim foi, vamos dizer, paradigmática, porque eram 4 ou 5 militantes aqui da causa ambiental de Piraju, um deles possuía assento no Comitê de Bacia e houve a possibilidade de diálogo político nesse encontro em Itapeva. Se eu não me engano, foi a 14ª reunião do Comitê de Bacia. Mas esse representante nosso, junto com esses 3 militantes, conseguiram convencer 18 prefeitos ou vice-prefeitos, né, os representantes dos municípios naquele momento, que 2 fenômenos que a antiga companhia que queria construir a usina aqui em Piraju estava forçando, vamos dizer, juridicamente para que isso acontecesse. Uma era a diminuição da mata ciliar, da necessidade de preservação de mata ciliar, reduzindo de 100 metros para 30 metros. Isso, os prefeitos, os vice-prefeitos foram convencidos que se Piraju estava passando por isso naquele momento e não houvesse o apoio deles, não houvesse essa irmandade entre as cidades da região, poderia acontecer futuramente em Fartura, poderia acontecer em Itaí, poderia acontecer nas cidades da região. Então houve um convencimento político e nós ganhamos aquela votação, né? A turma da TQP, a militância da TQP conseguiu trazer um resultado positivo, porque não houve a flexibilização dos 100 metros de mata ciliar e também não houve a construção da usina hidrelétrica que estavam planejando para cá. Isso, havia necessidade de um documento aqui na comunidade chamado Certificação de Uso e Adequação do Solo para a construção de usina hidrelétrica. E esse movimento, vamos dizer, as reações do que aconteceu lá em Itapeva foram tão sentidas aqui em Piraju que em pouco mais de 6 meses, além da negativa do uso da certidão de uso do solo, nós também tivemos a confecção de 4 institutos, 4 leis, né, que até hoje, de alguma forma, impedem a construção da usina hidrelétrica tão pretendida aqui no trecho ajusante do rio. E mais do que isso, houve a formatação do SISMAP, né, do Sistema de Meio Ambiente de Piraju, também nesse período, e pouco tempo depois, coisa de alguns anos depois, a criação do Plano Diretor Municipal, onde teve um capítulo, vamos dizer, especial para aquela localidade, né? E a tentativa de se transformar o antigo posto agropecuário em parque municipal é uma luta ainda a se consagrar, né? Mas que tudo isso vem reverberado desse momento, né? Não há como fazer uma desconexão entre esse, vamos dizer, esse passado combativo, esse passado de luta, esse passado de movimento na rua. Agora há pouco nós falamos aqui da Brascraft, né? Mesmo eu não tendo participado ativamente, porque ainda era muito criança, mas eu me recordo do barulho que foi feito na cidade, dos pedágios, dos adesivos que eram colados nos carros. Depois, posteriormente, teve a tentativa de desvio do rio, também foi um outro movimento muito interessante. E por fim esse movimento de 2015, que eu qualifico um movimento jurídico, um movimento subpolítico, né? Quando eu falo subpolítico eu não estou desmerecendo a política, eu estou falando que é uma outra forma de agir politicamente, um pouco mais desendereçada de partidos políticos, é mais uma causa mesmo que está por trás. Então eu fiz um estudo aqui sobre essa movimentação e qualifiquei todos os movimentos ambientalistas de Piraju, mas os mais recentes têm mais ligação com isso, que é a reflexividade jurídica, né? O que nós queremos com o nosso espaço, com o nosso solo, o que nós queremos trazer de desenvolvimento para a nossa comunidade. Acho que a comunidade percebeu, através desse novo ambientalismo, que não havia a geração de empregos que a indústria hidrelétrica sempre propalava, né? E a cidade de alguma forma se pegou desguarnecida, empobrecida, apesar de muito desenvolvida no setor hidrelétrico, contribuindo com cerca de 6% da energia elétrica nacional. Então, eu quero consagrar isso, né? Fui convidado para dar esse depoimento, mostrar que essa descendência foi fundamental, que a luta continua, é uma luta que não se encerra, né? A TQP está de parabéns, vocês todos estão de parabéns. Esse próprio formato, como vocês fazem o trabalho aqui, acho que dialoga um pouco com essa reflexividade, com essa forma de se fazer o novo ambientalismo, que tem que haver uma ligação científica, tem que haver uma ligação política, tem que haver uma ligação comunitária com os popularizadores e uma ligação midiática, né? A mídia também, de alguma forma,
com suas contradições, sempre apoiou os movimentos em momentos decisivos aqui em Piraju. Então acho que a formatação da TIQP, cujo qual vocês hoje participam, né, ela vem lá do início dos anos 2000, com o Fabinho Ramos, com o Kleber, mas ela já chega, vamos dizer, mostrando que era para se fazer um outro tipo de ambientalismo, um ambientalismo olhando para o turismo, um ambientalismo olhando para o desenvolvimento da comunidade, para além desse ambientalismo apenas de luta contida na rua, né? Mas é interessante, isso mostra vamos dizer, essa pujança do conhecimento acumulado, né, pelo ambientalismo pirajuense. E a região, assim, é um pouco até difícil falar, porque Fartura e Itaí são cidades que têm áreas supressas, áreas agricultáveis, redução significativa de ICMS por conta das represas, né? Agora, mais recentemente, começa a haver um desenvolvimento do turismo nessas regiões. Mas me parece que do ponto de vista da organização ambiental, da compreensão da legislação, dos modos de se agir, Piraju é vanguarda. E meu estudo captou isso, né? Se a gente de alguma forma já era vanguarda lá nos anos 70 e 80, a gente continuou tendo essa vanguarda, porque não houve uma desconexão entre as antigas gerações de pessoas que estavam na rua, que estavam militando. Isso não significa que elas não mergulharam nesse conhecimento, nessa nova forma de se praticar o ambientalismo, vamos dizer, a partir das regulações. Entendeu-se que nós poderíamos criar instrumentos baseados nas leis, né, e aproveitar outras, criar leis municipais, criar outras estaduais, né, ajudar na contribuição de criação de leis estaduais que pudessem, de fato, colocar a cidade não numa situação de penúria e aceitando qualquer migalha do setor hidrelétrico, né, do setor elétrico. Hoje a cidade tem uma condição muito maior de negociar, tem condição de negar, de dizer não queremos mais usinas, e olhar para outras formas de desenvolvimento. Então eu acho que a região, de alguma forma, é mais crua, né? Mas em situações de crise vem buscar aqui em Piraju informações. É certo que essas cidades, talvez se a gente se referir a Santa Cruz, a Santa Bárbara, a Óleo, aonde passa um rio vivo ainda, né? Objeto dessas empresas, isso fica mais factível a gente pensar. Mas cidades como Timburi, Fartura e Itaí estão em outra etapa, né? Elas estão já buscando saídas turísticas para geração de renda, porque a represa já é consagrada lá, já é estabilizada e é a partir daquilo que eles têm que, vamos dizer, fazer a gestão do município, né? Tem essa ideia da Angra Doce aí, juntando esses municípios aqui mais ao sul de Piraju. Mas é isso, eu acho que Piraju de alguma forma contribuiu com um pensamento, né? Uma espécie de escola ambiental na região. A gente conversa muitas vezes com pessoas de outras cidades que sabem que Piraju tem um ambientalismo combativo, que foi, vamos dizer, mais de rua e hoje é mais reflexivo, mais pensado, mais organizado a partir da legislação. Mas não se enganem, né? Se o setor elétrico não desistir, a cidade tem condição, a comunidade tem condição, a organização ambiental TIQP tem condição de mobilizar muitas pessoas para a gente fazer o tipo de luta que a gente gosta, na rua, né? Mas também sabendo fazer a luta no papel. Piraju, mas no futuro para outros municípios. E foi bonita aquela reunião porque o início da reunião estava perdida. E no final da reunião foi uma vitória assim, retumbante, que a Companhia Brasileira do Alumínio até hoje sente aquela pancada, porque eles foram com os advogados lá achando que a coisa estava resolvida. E não estava, né? Nós mostramos que tinha um outro caminho, que não podia se fazer aquilo com o meio ambiente. Então quem falou, assim, foi o diretor do Departamento de Proteção aos Recursos Naturais. Só que ele era um pirajuense e que tinha, vamos dizer, cristalizado na alma todos esses movimentos do passado, e isso também foi para e passo, porque apesar deles nunca terem sido membros, vamos dizer, efetivos da TIQP, as lutas da TIQP, que são mais recentes, são lutas mais na letra da lei, lutas jurídicas, né? E que reverberam com
com uma facilidade maior. Aquilo que foi, vamos dizer, combinado, né, não pode ser caro. Então, tentaram quebrar esses institutos jurídicos várias vezes aqui na comunidade e eles, de alguma forma, continuam dando o seu recado. A criação desses institutos jurídicos tem muito a ver com a TQP, porque foi, vamos dizer, a cristalização de um desejo passado dessas lutas de rua, mas que só pôde se cristalizar em momento de municipalismo, de nova legislação, nova Constituição e de, principalmente, confluência dos interesses locais. Aqui em Piraju, nós que militamos sabemos disso, né? Que muitas vezes na rua, fazendo movimento, não há assim, um reconhecimento de ideologia política. A nossa ideologia é o rio. Então, não interessa o setor que venha, se é mais conservador ou mais progressista. Tendo o rio como meta, a nossa luta é comunitária, a nossa luta é unida. Eu tenho esse sentimento, por mais que eu abomine outra ideologia que hoje comanda o país, eu acho que se o chamado for pelo rio, a gente tem que acolher todo mundo que queira defender o rio, né? Essa geração mais jovem está interessada no veganismo. Parte disso pode explicar, eu não gosto de carne, etc. Mas é muito mais um movimento político, um movimento ligado à extração de recursos naturais, à escassez, do que de fato uma opção por não ingerir a carne, né? Tá certo que, vamos dizer, não é o alimento mais saudável também a carne, mas a gente tem uma tradição milenar de comer carne, né? E isso está sendo, de alguma forma, ressignificado por essas novas gerações. Por quê? Porque elas sabem que onde se cria o boi tem uma tragédia ambiental por trás, né? Tem o desalojamento de uma população tradicional, você tem uma derrubada numa mata, então começa a haver um ativismo político e que se dá pela alimentação. O slogan do Slow Food é: cada garfada é um ato político. Então tem a ver com esse movimento, Marquinhos, que você estava narrando, e a gente não pode se despreocupar também do marketing, né? Porque a gente vê aí na mídia muitas propagandas da questão ambiental e quando a gente vai ver são as empresas mais poluidoras as que mais investem. Então mas tem tudo a ver com esse movimento do surgimento da TQP. Isso é século XXI para frente. É um outro ambientalismo, uma nova formatação das ideias e é uma nova pressão para cima dos fornecedores. A Renner, por exemplo, de alguma forma está sendo convidada a pensar isso, né? O algodão sustentável que você está falando, assim como a JBS está pensando na carne. Então, o século XXI e XXII são deles. Ou a gente lida melhor com o planeta ou não vai haver planeta, né?